paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida irmã. Aqui quem vos fala é o teu irmão em Cristo Jesus, teu irmão Isaías, do canal Ilustração e Louvor. Eu quero trazer nesta tarde uma palavra, para o teu coração, para a edificação da tua fé nesse momento. Dê o seu like, compartilhe nossas mensagens e também se inscreva no nosso canal, E também, ative o sininho das notificações, porque assim que tiverem vídeos novos, o YouTube vai te avisar, amém? Vamos ler uma palavra nessa tarde. É sempre bom a gente estar meditando na palavra de Deus, que é alimento para nossas almas, Louvado seja Deus. Quero ler aqui uma passagem em 2 Reis, no capítulo 4, que vai nos dizer assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio os credores a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que tens? Que eu hei de te fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados, e todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte os que tiver cheio. Louvado seja o nome do Senhor. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse ao seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso. Então o azeite parou. Então veio a ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha só que mensagem maravilhosa que o Senhor nos dá nessa tarde, falando, da multiplicação do azeite. Aquela mulher, ela tinha uma dívida muito grande, mas a única coisa que ela tinha, um pouquinho só de azeite numa botija, A dívida era bem maior, é uma dívida maior, a ponto de essa dívida ter que levar, os seus 2 filhos. Os credor veio para buscar os seus filhos para que sejam servos, para servir no trabalho, a fim de que essa dívida fosse paga. Mas sabe o que me chama a atenção? Como Deus, ele é maravilhoso e justo, Porque essa dívida, ela foi contraída pelo marido daquela mulher que havia, aquele homem havia falecido e consequentemente deixou uma dívida. E quem sofreria agora com as consequências? A mulher, que perderia seus filhos, e os filhos que seriam levados como escravos para poder pagar aquela dívida que o seu pai havia deixado. Então, a gente, olhando num ponto de vista, acaba que chegando a essa conclusão de que essa família, essa família estava na condição de inocentes, porque quem foi que contraiu a dívida, foi aquele que faleceu, aquele que morreu, E agora os meninos que são agora danificados por estar sendo ameaçados de ser levados para serem escravos. E o nosso Deus, a palavra de Deus diz que Deus, ele não dá o culpado por inocente e nem o inocente por culpado, não é verdade? Então,
eu chego a esta conclusão de que os meninos eram inocentes. E Deus, vendo essa situação, Ele faz um milagre. Ele opera um milagre para que aqueles meninos não fossem danificados pagando uma despesa, uma dívida que eles não tinham contraído, né? E o Senhor Deus operou um milagre. O Senhor fez uma obra para que aquela família não fosse mais prejudicada a mais do que já estava, né? A mulher que havia perdido o seu esposo, os seus filhos que havia perdido o seu pai, né? E agora ser danificados por conta de quê? Né? Por inocentes, né? Seriam levados para poder pagar aquela dívida. Sendo que aqui eu chego a essa conclusão de que, né, a mulher fala para Eliseu, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos, né? Veio o credor para levar os meninos para ser servo, para servir, né? E a Bíblia aqui nem fala a idade deles, né? Será que eram meninos? Será que era adolescente? Né? Será que já eram moços que aguentariam um trabalho forçado? Porque naquela época os trabalhos eram, né, mais plantação, até mesmo trabalhar com rochas, construções. Era um negócio pesado. E eles pagariam por essa despesa. Eles pagariam por essa dívida que eles mesmos não teriam contraído. Então eu quero trazer aqui para vocês, na palavra de Deus, eu quero ler aqui também no livro de Isaías 53, no versículo 4. Veja só, verdadeiramente, 53 de Isaías, versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, né? Eu quero fazer uma pergunta para você. Aleluia, glória a Deus. Quem foi o culpado pela morte de Jesus? Pelo sofrimento que ele passou? Porque aqui está falando que ele tomou sobre si, né? Ou seja, ele assumiu a nossa dívida, porque nós tínhamos uma dívida, né? Nós estávamos devendo, né? Nós estávamos no pecado, nós tínhamos uma dívida e nós pagaríamos essa dívida com a nossa própria alma, né? Com a nossa condenação. Nós estávamos condenados por conta do pecado que está no nosso ser, na nossa vida. O homem, uma vez que ele pecou, esse pecado ele foi passando de geração em geração. Então nós deveríamos pagar por nossos atos pecaminosos. Mas a Bíblia está falando aqui que alguém assumiu o nosso lugar, né? Ele assumiu o nosso lugar, ele morreu no nosso lugar. Ele entrou, né? Ele entrou no júri, né, do julgamento e falou: eu assumo esta dívida, uma dívida que eu não poderia pagar, nem você poderia pagar essa dívida, mas ele pagou, né? Então veja, eu faço uma outra pergunta: se Deus não julga o culpado inocente, por que Jesus, né? Por que ele enviou o Senhor Jesus Cristo a essa terra como inocente para pagar uma dívida que não era dele, né? É de se pensar, né? É de se pensar. Então, se Deus não julga o culpado inocente, Jesus foi enviado por Deus a esta terra para poder morrer, assumir o nosso lugar, morrer no nosso lugar
né, automaticamente sabemos que Jesus Cristo era inocente. Aí que está a questão da coisa, né? É o amor de Deus, é o amor do Senhor, que Ele preferiu pagar a minha dívida no meu lugar. É o amor de Deus que entrou em ação, né? E um inocente morreu no nosso lugar, né? Para você ver o quanto Deus nos ama, para você ver o quanto Deus te ama, né? O quanto o Senhor Jesus Cristo te ama, porque o inocente morreu no seu lugar, o inocente deu a vida por você, né? O que você está esperando para entregar a sua vida a Ele, né? Porque o culpado é que tem que pagar por suas contas, por suas dívidas. O culpado é que tem que pagar. Mas Deus não julga o culpado inocente, né? E o Senhor Jesus Cristo, sendo inocente, né, foi enviado por Deus a essa terra para quê? Para você ver o quanto Deus te valoriza, o quanto Deus tem grande amor por tua vida, por tua alma, né? Então, bota a cabecinha aí para pensar, né? Porque só Deus, com seu grande amor, foi capaz de fazer isso, né? Porque lá em João 3, versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, inocente, para, né, por amor da minha e da sua alma, a fim de que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna, né? Porque na justa razão, todo culpado deve pagar por suas dívidas. Mas Ele entrou na frente, assumiu o seu lugar de uma dívida que eu jamais poderia pagar, né? Você jamais poderia pagar essa dívida, porque eu sou pecador, você é pecador, né? Quem poderia pagar isso, né? Quem poderia resolver essa questão? Foi aonde que o Senhor Jesus Cristo assumiu o nosso lugar, né? Ele assumiu o nosso lugar. E aí você faz essa pergunta: o que eu faço então? Arrependa-se dos seus pecados, né? Arrependa-se. Ele só quer isso. Pai Celestial só quer que você se arrependa dos seus pecados, para que você tenha a vida eterna também, né? Porque o trabalho dele, ele já fez, foi dar a salvação gratuitamente para você. Agora o que você tem que fazer é entregar a tua vida nas mãos dele, e deixa que o resto ele conduz, ele vai, né, te ensinar, ele vai te perdoar os teus pecados, curar suas enfermidades, porque aqui em Isaías 53, versículo 4, que eu acabei de ler, está escrito assim, eu vou ler outra vez: verdadeiramente Ele tomou sobre si, Ele assumiu, né, as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, né? O 5 diz assim: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, né? E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pesaduras fomos sarados. Então você percebe que eu tinha feito uma pergunta: quem é o culpado pela morte de Jesus? Quem é o culpado? Será que foi os judeus, né, que rejeitaram o Senhor Jesus? Foi os romanos que crucificaram Jesus, né, que pregou Ele na cruz, que chicoteou Ele? Quem foi culpado pela morte de Jesus? O culpado pela morte de Jesus foi eu e você. Eu e você. Nós somos culpados pela morte do inocente, né? Então, o mesmo Deus que pagou a dívida daquela mulher que estava prestes a perder os seus 2 filhos,
foi o mesmo Deus que pagou a minha e a sua dívida, né? Tá vendo só como é que é as coisas? Como que é forte o amor de Deus pela humanidade? Mas o problema é que você tem virado as costas para Ele. Mas se você neste momento se arrepender e voltar para Ele, Ele perdoa hoje os teus pecados, escreve teu nome no livro da vida. Fica com esta mensagem, procura, né, o teu pastor, volte para os braços de Jesus, reconcilia-se de novo, né? Volte, você está afastado da igreja, volte para a casa do Pai, Ele te espera de braços abertos. E você que ainda não aceitou Jesus, né, mas está ouvindo esta palavra, né, procure uma igreja, conversa com o pastor, fala que você quer aceitá-lo, o Filho de Deus, o inocente, que pagou a tua dívida. Fala para Ele que você quer aceitá-lo e entregar a sua vida a Ele, e a partir desse momento ter um compromisso com Ele. Amém? Que Deus assim te abençoe nessa tarde e que você possa ser abençoado, né? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém.